Pessoal, tudo bem? A ideia hoje aqui para vocês, até para auxiliar um colega, é fazer essa peça aqui utilizando os ciclos de contornos do Sinumerik Siemens, né? Então a programação através do contorno de contornos ela é uma programação simplificada, né, muito prática de se fazer. Então peguei emprestado aqui essa apostila do Senai, né, da escola Roberto Simonsen, e foi me solicitado essa peça aqui como exemplo, né? Então, olhando a peça aqui, pessoal, como é que a gente vai fazer? Eu vou fazer a peça no Sinutrem, né, no simulador, todos já conhecem, em código G mesmo, até para dar um exemplo diferente. Então, eu vou fazer primeiro esse contorno externo, né, fazendo a usinagem do curso aqui, e depois esse bolsão aqui. E depois esse bolsão circular aqui por último. Então vamos lá, estou com o Sinutrem aqui, vou até criar uma máquina nova, né, para a gente fazer passo a passo, né, mostrando aí para vocês. Então, ó, no centro, né, a demo milling. Então aqui eu vou editar, ó. Eu posso editar aqui, eu vou colocar exemplo de contorno. Então vou colocar uma resolução um pouco maior, já tem o português aqui, né? Então vamos criar a máquina lá. Ela está aqui, está na versão 4.95 mesmo, não muda nada para 4.8. Vamos abrir a máquina aí, ó. Então, ó, vamos lá. Como é que funciona o ciclo de contorno, né? No canal já tem outros vídeos, mas a gente vai fazer essa peça aqui para mostrar como é simples, né? A programação e rápida, muito prático. Então, ó, como eu vou desenhar esse contorno, eu vou escolher um canto de partida aqui, eu vou escolher esse ponto aqui. Então, o meu zero peça ele vai estar aqui embaixo. Então, vamos lá no Sinutrem, olha, já deve estar abrindo. Beleza. Então, eu vou deixar aqui ó, tudo ligado, apesar que eu nem vou utilizar em modo automático mesmo, né? Vou lá no Program Manager, vamos criar aqui dentro da pasta de programa de peças mesmo. Então, ó, não vou usar o Shop 1000, vou usar um programa no código G. Vou chamar ele de contorno. Beleza? Isso aqui todo mundo já conhece, né? Minha tela em branco. Então eu vou começar um programinha aí no código G Siemens. Lembrando que você pode utilizar o ciclo de contorno, que é dentro do programa seu em modo ISO, né? Se você está com G291, você chama o G290, faz o contorno com determinada usinagem, o ciclo de usinagem, depois você volta com o G290 e depois você volta ao G291 de novo. Então, você consegue fazer um mix aí entre o ISO e utilizar o ciclo Siemens, né? Você consegue fazer, o Sinumerik te proporciona essa vantagem aí. Então, aqui, ó, G54, G90, o G17 vai ser chamado depois, só para a gente ilustrar aqui. Então, primeira coisa, vamos criar o blank aqui da peça, né? Então, é uma peça simples, ó. Ela tem 100 por 100 e a profundidade aqui é 10, vamos fazer de 20, né? Tá. Então, olha lá, relembrando, ó, dentro do menu aqui diversos, eu tenho peça bruta, né? Então, aqui eu posso mudar o meu formato da peça, pode ser uma peça, um quadro central com 0 peça no centro, mas eu não quero, eu quero uma peça quadrada normal, ó, que o meu 0 peça vai estar aqui no canto esquerdo inferior. Então, aí o meu x0 é 0, minha coordenada x inicial, y0, x1, comprimento, 100, largura y1, 100. Lembrando, pessoal, quem tem dúvida aqui no parâmetro, né, não esqueçam aqui o botãozinho do Help, ó, que ele te dá aqui a sintaxe escrita de cada parâmetro ali, o significado. Então, vamos continuar aqui, ó. Então, eu vou fazer um faceamento, eu vou trazer o Z, a face aqui 2 milímetros para cima, e minha peça vai ter 20 milímetros aqui, de negativo, né, de profundidade. Então, criei o meu blank aí, beleza? Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos no modo de edição, vou chamar a ferramenta. Vamos ver a peça aqui, ó, é uma peça maior, né? Então, eu queria pegar vou ter que tirar esse material, vou pegar essa fresa de 32 aqui, vou dar um M6 e aqui vou dar um M3 S5000. Beleza?
Poderia dar um G1 aqui, mas a gente vai chamar lá no programa, ele vai ter o parâmetro lá. Então, eu comecei o programa, beleza? Vou dar uns espaços aqui, ó. Aqui embaixo, o que eu vou fazer? Vou separar aqui, ó. Vou chamar os contornos aqui fora do programa, né? Para ficar mais bonito aí a visualização, a aparência do programa. Então, vamos começar o nosso primeiro contorno. Então, ó, como eu disse, eu vou pegar esse cara aqui, né? Vou partir desse ponto aqui, ó. Lembrando que o meu zero tá aqui, né? Então, vamos lá, ó. Deixa eu ajeitar aqui a peça, beleza, ó. Então, ó, vamos partir desse ponto aqui, que é meu ponto inicial do meu primeiro segmento. Então, ó, se o meu zero peça está aqui, aqui eu tenho quanto? Ó, em x, 1,45, né, esse espaçozinho aqui. Então, aqui eu vou ter x, 1,45, e a minha altura em y eu tenho o quê? O raio de 30, não é isso? Ó? Essa distância daqui até aqui, mais o 1,45. Então, vamos começar o programa. Ó, contornos, né? Então, ó, fresamento de contorno, novo contorno. Eu vou chamar ele de externo. O nome é importante porque, relembrando, vai ser o nome de chamada do ciclo. Então, a gente vai ver mais à frente. Ó. Então, externo, beleza. Ó. Meu ponto inicial. Como é que funciona o contorno, né? Eu vou fazer um segmento, eu tenho que dar o ponto inicial e o ponto final. Então, eu estou partindo, ó, desse ponto aqui. Eu escolhi, poderia ter escolhido qualquer outro. Então, aqui, em relação ao zero peça, aqui o meu x vale 1,45 e a altura em relação aqui ao zero é 1,45 mais o raio de 30. Então, olha lá, o meu x ó, é 1,45 e aqui, o que eu posso dar um igual, olha lá, é igual a 1,45 mais 30, para quem quiser usar a calculadora. Então, dou igual e aceito, beleza. Está criado aí o meu primeiro ponto. Então, agora vamos fazer essa subida aqui, ó, com esse raio de transição. O CNC já faz isso aqui para você. Então, eu vou subir como se eu terminasse o meu Y aqui, ó, enquanto 100 menos 1,45. Então, vamos lá, ó. Segmento vertical, ele vai me perguntar o Y lá. O meu Y é igual a quanto? 100 menos 1,45. Vou dar o igual aqui, ó lá, já calculou, vou dar o aceitar. E o meu raio de transição aqui, ó, que é esse cara aqui, 37,5. O CNC já vai calcular para você. 37,5, ó lá. Tá feito aqui o meu segmento de subida. Ele não fez esse cara porque ele está esperando esse cara aqui, que é o segmento na horizontal agora, terminando aqui nesse ponto. Quanto que é o meu X aqui? Ele é o 100 menos o que? Esse raio aqui de 25 e o 1,45. Vejam como é fácil, né? Então, olha lá, segmento na horizontal. Quanto que vale o X? Ó? Igual, no teclado, 100 menos 25 do raio menos 1,45, olha lá. Que dá 73,55. Aceitei, olha lá. Ele já calculou o anterior aqui, lembra? Então, beleza, ó, a gente está exatamente nesse ponto. Agora eu vou fazer esse arco aqui, ó, que ele está no sentido anti-horário, com o raio 25, ele vai terminar exatamente aqui. Quanto vale o X aqui, pessoal? É fácil, né? Ó? O 100 menos essa distância de 1,45. E o meu Y, o que é? Também é o 100 menos 1,45 menos esse raio de 25. Então, vamos lá, ó. Agora eu vou utilizar o arco. Primeiro eu tenho que olhar o sentido, tá certo? Ele está no sentido anti-horário, né? Porque eu terminei aqui, eu venho para cá agora. Então ele está no sentido anti-horário, olha lá. Sentido anti-horário, o raio ali é 25. Quanto vai valer meu X? Vamos voltar aqui, ó. Ele termina aqui. Se o meu zero está aqui, olhando tudo isso, menos 1,45. Então, o X é igual a 100 menos 1,45. É igual aí, beleza. Agora o Y, né? O meu ponto é aqui em cima, então o que é? O 100 menos 1,45 menos o raio de 25. Então, olha lá, o Y é igual a 100 menos 25 menos 1,45.
Vou dar o igual, lá, 73,55. Vamos olhar o desenho, e aqui eu não tenho transição nenhuma, é só isso mesmo, ó. Então, está selecionado o arco que eu quero, eu venho aqui, transfiro o arco, ó. Transferir, dou aceitar, ó lá, já está saindo a minha peça aqui. Então, agora a gente vai descer novamente, ó, como se fosse o quê? Esse ponto aqui. Então, é 0 mais, né, 1,45 com o raio de 30. Então, aqui, ó, quando eu vier aqui na vertical, ele vai me pedir o y lá em zero, não seria 0, porque a gente tem aquele 1,45, né? Então, eu posso colocar aqui 1,45 e o raio de transição 30. É só seguir o desenho absoluto, né, pessoal? Olha lá, fiz o segmento aqui agora. Então, ele vai calcular isso aqui no próximo segmento. Esse segmento na horizontal, o que ele vai ser? Ó, o y, essa alturazinha aqui de 1,45. E o meu x, o que é? 1,45 mais o raio de 30. Então, tá fácil aqui, né? Então, vamos lá, olha lá, horizontal. Opa, deixa eu voltar aqui. Nós vamos para esse ponto aqui, isso. Horizontal, olha lá, o meu x. Vamos voltar aqui, o x aqui, ó, esse ponto. Em x é 1,45 mais 30, né? Então, vamos colocar direto agora aqui, ó. 31,45, olha lá. Beleza, estou aqui agora, ó. Então, estou nesse ponto, agora vou fazer o arco, ó. Continua no sentido anti-horário, o raio de 30, da onde a gente começou. Lembra lá? X, ó, 1,45 e o Y, 1,45 mais o raio de 30. Então, vamos lá. O arco, ó lá, sentido anti-horário, o raio é 30. Então, o meu X é 1,45 e o meu Y, o que é? 1,45 mais o 30. Olha lá. Ele já calcula até assim para mim, ó. Tá aqui o meu arco. Eu poderia selecionar o maior, mas a gente quer o menor, né? Esse cara aqui eu vou transferir. Aí tá pronto o meu contorno externo. Olha que fácil, né? Tá pronto o contorno externo, vou aceitar. Olha lá, ele cria essa sintaxe aqui escrita, né? Diferente do Shopmill. Então eu vou vir aqui no modo edição, ó. Vamos marcar ele aqui. E vou criar um grupo, só para identificar. Então, vou dar aqui o contorno externo. Aqui não tem problema nenhum, o importante é o nome dele, esse cara aqui, é esse externo aqui. Então, ó, fecho ele aqui, fica mais bonito. Então, vamos testar no programa, ver se está tudo certo, nosso programinha, né? Então, aqui posso dar um G0, por exemplo, para aproximar Z5, X no meio da peça, Y50, né? E agora eu vou chamar o contorno. Então, ó, vou entrar dentro de fresamento de contorno. Ó. Tinha um novo contorno que a gente usou e aqui chamada de contorno. Então, eu dei um nome de o quê? Externo para ele. Ó. Não posso errar esse nome aqui. Né? Olha lá, beleza. Aqui o que eu vou fazer? Só para a gente identificar aqui. Vou colocar aqui, ó, fresamento externo. Beleza? Fresamento externo. Aqui está o meu ciclo de contorno. Lá, beleza. E agora eu tenho que chamar, aqui a minha chamada do ciclo, né? E agora o ciclo correspondente, ó. Que eu dentro de fresamento de contorno, tem que estar aqui dentro, tem que chamar aqui o ciclo, aqui, ó, fresagem do curso. Que ele vai fresar no entorno do contorno que a gente fez, né? Então, olha lá, o plano G17, o avanço... Tá vendo? Ó, distância de retração de ferramenta, aí são dos ciclos Siemens, né? Distância de segurança. Aqui o avanço, eu vou colocar um avanço maior, né? Isso que é importante, isso tudo do lado de esquerdo, ou interno ou externo, então tá certo aqui. Agora aqui eu não fiz o fresamento, mas tudo bem, a gente volta lá e faz, né? Então vamos ver aqui, ó, esse cara aqui, ó, é essa distância de 7. Né, que eu vou ter que tirar de material. Então, meu Z0 continua 0 aqui, e o meu Z1 aqui, só para ilustrar a negativa, né? Aqui pode ser 7 mesmo, é só para mostrar que ele vai tirar o material ali.
Então, se eu estou tirando 7, eu vou dar 2, vamos colocar aqui 3, vai para ele dar 3 passos. Olha lá, sobre metal para acabamento está muito grande, vamos colocar ponto 1, em Z, em XY. Aqui como vai entrar a ferramenta, aqui no simulador não tem, pode ser vertical, pode ser reta, semicírculo, né? Aqui eu vou deixar uma reta mesmo, que eu quero é só testar aqui, ó. Então, olha lá, ciclo 72, né? Aqui vou dar um M30, só para a gente ver se está tudo certo. Então, estamos trabalhando aí no programa, ó. Vamos simular. Vou colocar aqui em 3D, né? Eu criei o Blank para a gente poder ver. Só que está muito rápido o override aqui. Vamos colocar ele 100%. Opa, 100. Simular de novo para a gente ver. Olha lá. Dá um zoom aqui. A distânciazinha ali, beleza. Então, se eu quisesse retomar o programa, pessoal, lá no começo fazer um faceamento, ó, aqui eu chamei a ferramenta, chamei a rotação, posicionei aqui. Então, aqui, por exemplo, eu posso dar um espaço aqui, ó. Vamos lá. Ponto e vírgula, vou fazer aqui, ó, faceamento. Só para separar. Então, vamos lá, ó. Dentro do ciclo de fresamento, eu tenho facear com a fresa. Já chamei a fresa lá em cima, ó. Vamos colocar o mesmo avanço aqui. E aqui eu tenho que definir a minha peça, né? Na programação em código G, não é igual o Shopmill que ele já traz lá quando a gente cria o Blank. Então, o meu ponto 0, olha lá. O meu Z0, como eu chamei, né? Ele era 2, né? Então, um pouco acima. Aqui, meu 100 de comprimento por 100. E aqui eu vou tirar... Posso até colocar em absoluto para mostrar para vocês, ó. Posso vir menos 2 aqui, beleza? Sem ângulo, aqui que é importante, eu estou com aquela fresa de 32, eu vou trabalhar com 85% do diâmetro dela, o parâmetro DXY aqui para vocês lembrarem, né? Aqui eu vou diminuir para 1/10 o sobremetal para acabamento, e aqui, se eu estou tirando 2 milímetros, vamos tirando um passo de 1, né? Desculpa, aqui no DZ. Então, vou tirar em 2 vezes, ó. Então, aqui eu fiz o ciclo de faceamento. Beleza? Então, agora aqui, ó, o importante é o seguinte. No Z0 eu tenho que compensar 2 milímetros que eu tirei agora ali em cima, né? Então, vamos simular para a gente ver, ó. Compensar a altura, né? Então, olha lá, tirei 1 milímetro, beleza. Mais 1 milímetro, saíram 2 milímetros de material. Opa, o que eu fiz aí? Eu não mudei o valor? Opa, vamos lá no programinha de novo. Que é fácil, né? Tô tirando 2. Aqui está em 2, né? Então, na verdade, aqui eu vou colocar 0 absoluto. Quero tirar só 2 milímetros, estava tirando 4. E agora aqui vai dar, só para eu conferir, Z00, Z02. Tá certo. Então, vamos lá. Só mostrando alguns recursos, né, pessoal, adicionais aí aos contornos. Então, olha lá. Tirei 1 milímetro. Mais 1 milímetro. Primeiro passo. Segundo passo. Beleza? Olha lá. Então tá aí o meu contorno externo, né? E eu usei o que? A usinagem aqui de contorno externo. Então vamos lá. Agora, ó, vamos voltar para o programa. Vou aqui na área de contornos mesmo, né? Porque eu tenho que fazer o que? O meu contorno do bolsão aqui. Então vamos lá. Dá uma linha aqui. De novo, afresamento de contorno, novo contorno. Vou chamar de bolsão.
Então vamos lá no desenho, ó. O bolsão, pessoal, esse cara aqui, vou partir desse ponto aqui, ó, né? Para não complicar muito. Então, quanto vale o meu X aqui? Se minha peça, aqui é meu centro da peça, eu tenho 50, 5 para cada lado, então 45 aqui em X, né? Então vamos lá, X 45 em Y. Quanto que é o Y? Ó, aqui ele me deu 50, se eu tenho aqui 50 e metade de 50, aqui eu tenho 25, então 75, não é isso? Só olhar o desenho aí, ó, 75. Beleza, ó. Criei o meu pontinho aqui. Então, eu estou nesse ponto aqui, vou fazer esse segmento de 10 horizontal. Então, aqui, ó, eu posso simplesmente vir aqui no segmento horizontal e incrementar o mesmo, colocar 10 milímetros, ó. Olha lá, ele fez 10 milímetros, ó. A partir daqui de 45 em X, estou em 55. Vou dar o aceitar, desculpa, vou dar o aceitar, eu posso voltar aqui. Então, ó, eu estou aqui agora. Agora eu vou fazer esse segmento inclinado, ó, como se ele viesse nesse ponto aqui, porque eu posso fazer esse raio aqui, que é de 6, né, de transição. Então, aqui, ó, o que significa? O meu X vai valer quanto? Ó? Se vocês olharem bem o desenho, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom. Isso. Olha lá, aqui, ó, eu vou dar um X aqui de 100 menos 1,45, e o meu Y vai valer quanto a altura aqui? 50, metade da peça, né? Então, olha lá, no segmento inclinado, que é esse cara aqui, ele vai me pedir o X, né, que é o meu 100 menos 1,45, olha lá, e o meu Y, que é 50 de altura. Aí, ó, tá saindo o cara aqui, ó. Então, aqui eu vou ter um raio de transição, não posso esquecer de quanto? De 6 que foi dado aqui. Então, meu raio aqui é 6. Tranquilo, né? Agora eu vou fazer essa outra parte aqui, que simplesmente é partindo desse ponto, chegando aqui, né? Que aqui o que acontece agora, ó? O meu X, quanto que é? Ele é a metade da peça, mais os 5 aqui, então 55. E a altura dele, quanto que é, pessoal? Os 50 menos os 25 aqui. O meu zero está aqui, né? Se aqui eu tenho 50 de altura e aqui eu tenho 25 para cima, 25 para baixo, então aqui é 25 positivo. Então vamos lá, ó, de novo, segmento inclinado. Quanto vai valer o X? Esse ponto aqui, ó. O meu X quanto que é? É metade da peça, 50 mais 5. Não é isso? Então 55. E o meu Y, esse ponto aqui, o que que é? A minha altura de 25 aqui, né? Ó, aqui eu tenho 50, então se aqui é 25, aqui é 25 para 25, 50. Então meu Y positivo, né? 25. Agora eu tenho transição aqui, ó. Não tenho. Então eu vou deixar aqui 0. Olha lá. Ele já calculou o antecessor, né? Então agora eu vou entrar aqueles 10 aqui, só que negativo, né? Ó. Então horizontal, olha lá. Coloco incremental, x quanto? Menos 10. Não consigo mostrar para vocês a coordenada absoluta e incremental. Olha lá, está saindo a minha peça aqui, faltaria o espelho dela do outro lado. Então vamos lá, ó. Eu estou aqui agora, vou subir aqui a mesma coisa, ó. O x 1,45 e o meu y 50 de altura, né? Então, olha lá, inclinado, olha lá, x 1,45 e o meu y 50 de altura. E aqui eu também tenho o meu raio de 6, né? Olha lá, tá aqui, vou fazer esse raiozinho desse lado aqui. Agora eu vou fechar esse cara aqui, ó. Eu posso, deixa eu ver aqui a peça, simplesmente fechar o contorno. Ele teria que fechar por aqui, por esse botão aqui que eu tenho essa vantagem, ó. Fechar o contorno, ó lá, rapidinho eu fiz o contorno aí, vou aceitar. Então já tenho o meu contorno externo também, o meu contorno do bolsão. Então vamos entrar aqui no modo edição para a gente fazer um grupo aqui. Então vou marcar tudo aqui. Olha lá, criar grupo, eu vou chamar de bolsão mesmo. Bolsão. Vamos fazer bonito, né? Contorno, para ficar padrão do outro, bolsão. Olha lá.
bolsão, vou fechar ele aqui. Ah, peraí que eu fiz besteira aqui, ó. Eita, o que eu fiz? Ele marcou um... Isso que eu acho que não marcou direito aqui quando eu... Isso. Aqui tá certo, ó. Então vamos lá, criar o grupo de novo. Contorno. Bolsão. Ele não vai deixar provavelmente eu criar com esse nó. Ah, deixou. Então beleza. Esse cara aqui, ó, que tá vazio, né, ó. Vamos cortar ele fora. Pronto. Eu vou tirar essa linha aqui, ficaram meus dois contornos aí. Então o bolsão, pessoal, eu tenho que mudar a ferramenta, né? Senão vai ficar uma ferramenta muito grande. Eu tenho o raio aqui de 6, né? Então vamos lá, ó. Vamos voltar no programa aqui, ó. Então eu vou dar mais umas linhas aqui. Vou chamar aqui agora o bolsão. Então primeira coisa, vamos chamar a ferramenta de novo, ó. Uma ferramenta menor, vou pegar uma fresa de 10. Vou dar um M6, um S3000, M3. Posso posicionar ou não aqui, copiar aqui de cima, né? Vamos copiar aqui, ó. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V. E agora eu vou chamar os ciclos de novo, ó. Então, o ciclo de bolsão. Fresamento de contorno, ela chamada, aí eu não posso errar o nome, né? O bolsão foi o nome que eu dei lá. Chamei ele aqui. E agora eu vou chamar a usinagem dele aqui, ó. Ciclo de bolsa. Né? Então vamos olhar aqui pelo desenho, ó. Meu bolsão tá aqui, ele tem 5, né? 5 milímetros aqui. Então vamos lá. Eu vou compensar o Z aqui. E aqui vou dar 5 milímetros. Aqui, pessoal, como tem o raio de 6, a ferramenta de 10, vamos trabalhar com 50% da fresa e vamos tirar em 3 vezes, ó, 2 milímetros e 1/10 de sobremetal. Só chamei o ciclo e parametrizei, né? O M30 está aqui embaixo, deixa eu simular para ver se deu certo. Então eu vou continuando o programa dentro desse padrão, né, de programação. Vocês viram que é muito simples, né? E posso dar um giro na peça enquanto ele está... Vamos ver... tem que compensar essa altura aí, né? Mas é só para vocês terem uma ideia lá. Então vamos lá. Aqui pelo desenho... Opa, peraí. Eu compensei 2 aqui e tirei 5. Vamos ver se está certo aqui, ó. Então aqui, ó, o 7 eu tirei aquela hora de material. Aqui ele é mais fininho mesmo, né? 2 milímetros e tirei mais 5. Então aparentemente está certo. Vamos ver aqui se eu fiz algum erro na hora do faceamento. Faceamento Z, eu chamei ele mais 2. E ele tirou 2 milímetros aqui. Então meu Z1 ficou... Então aqui tá certo. Vamos lá. Então agora, ó, eu parei aqui. Então eu vou dar um ponto e vírgula aqui, ó. Vou chamar o bolsão circular aqui, só para a gente finalizar. Vocês terem mais um exemplo aqui. O bolsão circular está mais fácil, vou usar a mesma ferramenta, né? Porque ele é 20 aqui, né? E ele tem 10 de profundidade aqui e 20 de diâmetro. Então, olha lá, o bolsão circular fica dentro do fresamento, né? Olha lá, bolsão circular. Então, o importante aqui, pessoal, é dar o centro da peça, como onde eu vou dar a referência, né, para o CNC calcular. Então, aqui o meu centro da peça é 50, né, porque ela tem 100 por 100. Olha lá, meu Y 50, o meu Z 0 aqui é menos 2, né? Já sei que eu errei lá, desculpa, vamos lá, 20 aqui de diâmetro, e aqui vou tirar 10 milímetros, né? E aqui também, aqui eu posso até aumentar, né?
Deixa 50 mesmo, do diâmetro da fresa aí. Se eu estou tirando 10, vamos fazer em 2 de 5, vai para não ficar muito demorado. Então, beleza, olha lá. Aqui está o meu ciclo de bolsão. E aqui, pessoal, o meu Z0 aqui é menos 2, né? Eu tirei esse material. Então, vamos lá, ó. M30. Agora arrumei o programa aqui para ele ficar mais bonitinho. E vamos simular. Então, a ideia aqui é mostrar, né, a praticidade dos ciclos de contorno. Vocês viram que ficou um programa curto até, né, para programando em código G mesmo. É muito mais simples, né? Nós fizemos o externo, bolsão, três passos, né? E agora o circular, olha lá. Beleza, pessoal? A ideia foi mostrar para vocês, né, essa peça e para vocês terem uma noção boa de como funciona o ciclo de contorno. Vamos ver aqui o tamanho do programa. É um programa curto, né? Que eu posso tirar esses espaços aqui, né? Para ele ficar mais organizadinho, criando aqui o grupo do contorno externo e o do bolsão. Eles podem ficar fora, porque você está chamando eles lá dentro do programa. Tá bom, pessoal? A ideia foi mostrar isso aí. Mais uma vez aí agradeço a todos.